Boa tarde. Boa tarde. E nós começamos a edição do Jornal do Meio-Dia de hoje, Camila, falando de pandemia. No início da noite de ontem, o governo do estado decidiu revogar o decreto que obrigava o uso de máscaras de proteção em todo o território aqui de Mato Grosso. Isso mesmo, Lúcio. O governo diz ter tomado essa medida com base na redução dos índices de infecção pela Covid-19. Porém, a decisão final sobre o uso dessa proteção ou não fica por conta dos municípios. Vamos conferir. Depois de 2 anos de uso, a máscara de proteção começa a ser liberada, pelo menos nas medidas sanitárias, que obrigavam essa proteção em locais públicos e privados, principalmente em ambientes fechados. Alguns estados começam a flexibilizar a obrigatoriedade da máscara. Em Mato Grosso, o último decreto que exigia o uso da máscara foi revogado nesta segunda-feira, dia 7 de março. Nós temos diferentes cenários, né, em municípios em relação ao boletim epidemiológico. Tem municípios com boa cobertura vacinal da Covid, com controle muito bom, e tem município com baixa cobertura vacinal. Nós temos uma regra estadual que obrigava no estado inteiro o uso da máscara. E já dá para se perceber algumas iniciativas municipais flexibilizando. Isso ia começar a gerar uma demanda jurídica junto ao Ministério Público, porque como tem uma lei estadual, né, ia cada município começando a tomar uma decisão. Então nós achamos mais prudente nesse momento fazer a revogação do item que tinha no decreto do governo do estado, tornando obrigatório no território todo, deixando isso para a autonomia dos gestores municipais. Uma revogação do decreto estadual fica a cargo dos gestores municipais, ou seja, dos prefeitos decidirem se mantém ou não a obrigatoriedade pelo uso de máscaras. No caso da capital Cuiabá, o prefeito Emanuel Pinheiro prometeu tratar sobre o assunto em uma live, uma transmissão na internet, ainda nesta terça-feira. Precisa ter uma análise prudente e responsável de cada gestor municipal. Não é porque nós revogamos um decreto que era estadual que agora todo mundo não precisa usar máscara. Aqui no município de Cuiabá, por exemplo, a legislação está vigente e nós vamos continuar utilizando a máscara. E aí eu recomendo, inclusive, independente de decreto de lei, para as pessoas com comorbidades, né, imunossuprimidos, aqueles que estão mais vulneráveis, como é a população idosa, continuem utilizando a máscara para a sua proteção e para a proteção também dos seus entes queridos. Mas o gestor estadual da saúde defende que a máscara continue sendo usada pelas pessoas não como uma obrigação, mas pela necessidade de cuidados com a saúde, porque a pandemia ainda continua fazendo vítimas fatais. Só nesse último fim de semana, 19 pessoas morreram em Mato Grosso, vítimas da Covid. Até agora, o estado soma 14.778 mortes, com 713.280 casos confirmados. A pandemia não acabou, né? Existe um número de óbitos importante que acontece, infelizmente, e o ideal é que nunca precisasse ter tido uma lei que obrigasse as pessoas a fazer isso. Deveria ser pelo bom senso, pelo espírito coletivo de proteção a todos. Nas ruas de Cuiabá, onde a máscara deverá permanecer obrigatória, a maioria das pessoas continua usando a proteção. Existe o desejo de se livrar da máscara, mas os cuidados com a saúde falam mais alto. Por enquanto, as vendedoras de máscaras no centro continuam ganhando um sustento e ajudando a proteger a vida. Eu acho, por enquanto, agora que não seria o certo, né? Parar agora. Porque ainda eu vejo, passo enfermeiras aqui que falam que os hospitais estão cheios, né? Então, eu acho que por agora não poderia parar. Eu acredito que, né, todos os outros estados estão abolindo a máscara, por que aqui não, né? Eu acho que é legal.